Vídeo um pouco diferente, hoje eu quero trazer nada mais do que 5 criptomoedas que, na minha opinião, ainda podem fazer 10 vezes. Uma coisa é fácil, né? Fazer 10 vezes quando quem comprou lá no fundo mercado, igual Solana tá fazendo agora, igual vários ativos estão fazendo agora. Mas a partir de hoje, quais são ativos que ainda podem fazer 10 vezes? E daí eu me propus a trazer um ativo de cada narrativa para trazer narrativas diferentes e também ativos maiores já. Mais fácil fazer 10 vezes numa gema, né? Visto que ela é bem pequenininha, qualquer grana que entrar ali pode ser que ela faça. Porém, eu peguei ativos ali que são maiores de, por exemplo, 500 milhões de market cap e mesmo assim acredito que eles têm potencial para fazer 10 vezes. Vamos comigo para os ativos então? Primeira narrativa então que eu vou trazer e o primeiro ativo. Primeira narrativa é blockchain. Rapaziada, blockchain não tenho nem muito o que explicar, né? Blockchain é uma das principais narrativas do mercado de criptomoedas. Blockchain em si, quando tem muita usabilidade, ela tende a fazer com que o token daquela determinada blockchain realmente performe muito bem. E a blockchain que eu separei aqui, na minha opinião, que ainda pode fazer 10 vezes, é a SUI. Igual eu falei, eu não quero trazer tokens pequenos nesse vídeo. Recentemente eu fiz um top 5 de gemas, mas aqui não é o intuito de trazer gemas em si, e sim ativos já mais consolidados, maiores, beleza? Quando a gente para analisar, cara, a SUI hoje em dia ela tá com 2 bilhões praticamente de capitalização do mercado. Se você para ver bem, para quem pegou do fundo, ela bateu 35 centavos, ela chegou a bater quase 2 dólares. Já foi uma simetria muito grande, né? Quem comprou bem do fundo fez praticamente 7 vezes, mais ou menos. Porém, com a capitalização que ela tem hoje em dia, 1,96 bilhões de market cap, eu acredito que ela pode sim fazer ainda mais 10 vezes desse preço atual que ela tá. Por que eu acredito isso? Primeira coisa, blockchain nova. Então é algo novo no mercado, não é mais aquela blockchain antiga que simplesmente está tentando sobreviver. É uma blockchain nova, com tecnologia nova, com um time muito competente, time de pessoas ali que saiu daquela criptomoeda que tentaram inventar pelo Facebook e tudo mais. Uma blockchain Layer 1. E outra coisa que vale ressaltar, nomes muito interessantes por trás do projeto. A 16Z, que é um dos principais VCs que existem, Coinbase Ventures, Binance Ventures, Circle, que é a da própria stablecoin, Jump Crypto, Samsung Next acabou investindo nos caras também, e a própria FTX que quebrou e tal, e várias outras VCs muito interessantes, tá? Então, em questão de blockchain, eu ainda acredito que a Sui pode continuar crescendo, até porque tá crescendo a quantidade de usuários, que é uma coisa que a gente tem que analisar quando a gente vê blockchain, tá crescendo TVL, quantidade de transações, então tudo quando a gente faz uma análise fundamentalista em blockchain está crescendo no caso de Sui, tá? Segunda narrativa, quando a gente fala de narrativa é a categoria que eu vou trazer aqui para vocês, diferente de blockchain. Essa aqui é uma categoria que a gente chama de DePIN. DePIN é uma narrativa muito forte aqui para esse ciclo, é uma narrativa que está crescendo cada vez mais e mais, que é nada mais do que trazer serviços tradicionais para dentro da blockchain. A Render é um case de DePIN muito conhecido. Também está envolvido um pouco em inteligência artificial, mas não tão assim. Por quê? Porque a Render ela renderiza vídeos, poder computacional. E para a inteligência artificial trabalhar, ela precisa desse serviço de renderização. Por isso que ligam muito ela com inteligência artificial. Mas ela não é excepcionalmente de inteligência artificial. Ela é mais de DePIN em si, tá? Quando a gente para analisar, a própria Solana investiu na Render lá atrás, a falecida Alameda também investiu e a Multicoin Capital também é uma outra VC bem interessante. A Render ela já está um pouquinho maior, tem 3,48 bilhões de capitalização de mercado, porém eu ainda acredito que ela consegue fazer esses 10 vezes. Para quem comprou aqui atrás, já fez 10 vezes com a Render, tá? Então o cara que comprou aqui, por exemplo, ó, a exatamente 1 dólar, bateu 14, ele fez 14 vezes. Se isso aqui fizer mais 10, ele vai fazer 100 vezes. Imagina que delícia vai ser pro cara que comprou aqui. Mas do preço atual, por que eu acho que ela ainda tem capacidade de fazer mais 10 vezes? 3 bilhões, ela chegaria mais ou menos em 34 bilhões de market cap. É bastante coisa, mas não acho isso possível. Por quê? Porque ela também está envolvido muito no ecossistema de inteligência artificial e não apenas na questão
da própria segmentação de DePIN como um todo, tá? Então são duas narrativas que estão vindo muito fortes e ela é a principal tese de DePIN junto com inteligência artificial, tá? Então eu acho um excelente projeto, os caras continuam entregando, várias empresas grandes utilizando o serviço dos caras, faz com que eles ganhem mais dinheiro e cresçam ainda mais, beleza? Então a segunda criptomoeda, narrativa diferente aqui. Terceira narrativa que eu vou trazer aqui para vocês é a narrativa de Data Viability. Falamos muito de Data Viability hoje na live, que nada mais é do que armazenamento de dados. E para essa narrativa, que é uma narrativa muito forte, eu estou trazendo a Celestia. Celestia hoje em dia tem uma capitalização de mercado de 1,98 bilhões, para arredondar, vai, 2 bilhões, e nomes por trás aqui da própria Celestia: Polychain Capital, Binance Labs, Coinbase Ventures e várias outras VCs, Blockchain Capital, cara, muita gente grande, OKX Ventures, Jump Crypto, muita VC por trás da própria Celestia, tá? Capitalização, igual eu falei, 2 bilhões, então ela teria que chegar praticamente em 20 bilhões para fazer 10 vezes, o que eu não acho impossível, até porque ela está sendo muito utilizada nessa questão do segmento dela. O segmento dela nada mais é do que ele armazenar dados de outros produtos aí dentro do ambiente de criptomoedas. Armazenar dado de outras blockchains acaba ajudando na tal modularidade. O que é a modularidade? Nada mais é do que, segundo as camadas, né? Existe a blockchain Layer 1 e várias outras camadas por trás da Layer 1 que acaba ajudando em o ecossistema de criptomoedas virar mais modular. Então, para essa narrativa, que é uma narrativa muito forte, Data Viability, eu trago aqui para vocês a Celestia. Celestia que cresceu demais já, né? Ela já fez 10 vezes, mas eu acredito que ela tem potencial para fazer mais 10, ainda mais agora que ela está caindo. Pode ser uma oportunidade de acumular esse excelente ativo aqui, na minha opinião. Então já trouxemos 3 ativos de narrativas diferentes e agora a gente vai pro quarto. Eu vou trazer uma a mais de bônus aqui para vocês. Então eu vou trazer 6 criptomoedas que podem fazer 10 vezes, mas você tem que ajudar eu aí também. Deixa esse like já para você não esquecer e comenta traz parte 2, que daí eu trago mais 5 criptomoedas que eu também acho que podem fazer 10 vezes, criptomoedas grandes, tá? Vamos lá então, família, continuando aqui. A próxima é relacionada ao ecossistema de Liquid Stake e Restake, que nada mais é do que a própria EtherFi. Cara, a EtherFi ela é bem grande aí no mercado já, ela é um dos maiores protocolos DeFi e ela é o principal case quando a gente fala de restaking líquido, né? Quando a gente para analisar os nomes por trás da própria EtherFi, temos a Consensys, que é a criadora da MetaMask, temos, por exemplo, OKX Venture, Amber Group, que também é um outro grande, Sandeep também investiu nos caras, temos alguns outros VCs aqui poucos menores, né? Quando a gente para analisar, os caras têm 600 milhões de market cap, aí já não é mais tão difícil assim fazer esses alcançáveis 10 vezes, seria ela bater praticamente 6, 7 bilhões, tá? A gente vinha falando que ela estava pequena desde essa época, quando ela lançou com praticamente 400 milhões de market cap, ela acabou saindo de 2 dólares, 3 dólares e explodiu para 9, que foi uma simetria muito grande, e agora ela tá meio que consolidando nessa região aqui dos 5, 6 dólares, né? O que na minha opinião pode ser boa oportunidade de compra. 600 milhões é um dos menores que eu estou trazendo aqui para vocês, nomes interessantes por trás e narrativa muito aquecida. Então isso aqui tem muita capacidade de ainda fazer, na minha humilde opinião, mais 10 vezes, tá? Próxima que eu vou trazer aqui para vocês, ligado ao ecossistema de RWA. Cara, a Ondo ela tá muito envolvida naquela esquema de tokenização, né, de trazer ativos que são do mundo real para dentro da blockchain. Nada mais, nada menos do que o famoso Real World Assets, ou seja, RWA. Nomes muito fortes aqui também por trás da própria Ondo, como a própria Coinbase. A gente tem até a BlackRock meio que envolvida no ecossistema da Ondo como um todo. Tem várias outras VCs aqui interessantes também. E a Ondo hoje em dia ela tá com 1,09 bilhões de market cap. Esse ecossistema de RWA é um ecossistema que tá chamando muita atenção por conta do Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, né? Então acredito que ela ainda tem muito potencial para continuar crescendo e não duvido nada ela chegar nos 10 bilhões de market cap e fazer os 10 vezes que a gente está projetando aqui no vídeo de hoje, tá? Excelente projeto, ecossistema já aquecido, já tem produto sendo entregue, pessoas relevantes por trás, então vale a pena ficar de olho nessa criptomoeda aqui.
Antes de eu trazer a criptomoeda de bônus, que vai ser a sexta, eu quero te chamar para a mentoria Defazeiros. Rapaziada, amanhã a gente vai finalizar as vagas da mentoria Defazeiros. Já faziam 6 meses que a gente não abria a turma da mentoria Defazeiros e você está tendo a oportunidade de entrar para nossa mentoria agora. Cara, são mais de 80 aulas do passo a passo sobre DeFi e além de ganhar o grupo VIP. Lá no grupo VIP a gente manda gema, a gente manda alocação de pré-venda para vocês entrarem junto conosco. Hoje, inclusive, mandamos uma lá, o pessoal conseguiu investir junto conosco em algumas pré-vendas e muito mais. É muita coisa boa no grupo VIP, tirando a própria mentoria como um todo, as aulas, 80 aulas e tudo mais que você pode assistir. Primeiro link aí da descrição, garanta sua turma, garanta sua vaga aí antes que finalizem as turmas, beleza? E a última que eu vou trazer aqui pra vocês, não podia faltar, poderia finalizar esse vídeo sem falar da narrativa de inteligência artificial, né? Eu tenho que trazer também uma criptomoeda que, na minha opinião, pode fazer 10 vezes ainda, mesmo que ela já fez uma simetria muito grande, tá? A AGX. A AGX hoje em dia ela tá com 1,3 bilhões de market cap. Se para pra analisar do fundo, ela já fez mais do que 10 vezes. Pra quem comprou isso aqui no fundo do fundo, ela tava 4 centavos. Ela bateu 1,25, que dá aí praticamente 30 vezes do fundo, né? Se ela fizer mais 10, a galera que comprou aqui embaixo vai sorrir à toa. Mas 1,3 bilhões de market cap. Eu não duvido nada, pelo fato de IA como um todo estar crescendo muito, a gente vê alguns players dessa narrativa de IA fazendo aí 13 bilhões, 15 bilhões de market cap, até porque é uma narrativa que está em pleno crescimento e ela é um dos principais cases nessa narrativa junto com a Tal, né? Então vale a pena ficar de olho. Inteligência artificial é uma narrativa que está super aquecida, na minha opinião é a narrativa óbvia desse ciclo e tem mesmo que ficar de olho em AGX, na minha opinião, beleza? Rapaziada, mais uma vez lembrando você, deixa o like aí para fortalecer, comenta, traz parte 2 e entra para a mentoria Defazeiros. Valeu!